paz, meu amado do Senhor. Nesse momento eu gostaria de compartilhar algo de Deus com a sua vida, que essa mensagem possa entrar no seu coração e que ela possa preencher todo o vazio que você está sentindo neste momento. Quero dizer que não foi por acaso que você chegou até aqui, que Deus ele tem algo para falar com você. Antes de começarmos a mensagem, eu gostaria de fazer uma pergunta a você. Como que você reagiria, mesmo sendo imperfeito, mesmo sendo rejeitado pela sociedade, rejeitado pelos seus familiares? E se Jesus aparece de repente e chama você pelo seu nome, como você reagiria? O sentido da vida, ela está totalmente relacionada ao nosso Senhor. Sem Ele, nada nessa vida tem sentido. Absolutamente nada. A Bíblia nos diz lá em João 14,6 que Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. E ninguém vem ao Pai que não seja por Ele. E foi justamente o que este homem, da qual nós iremos falar, ele buscou para a sua vida. Nesse momento, nós iremos mergulhar na história de um homem muito rico, de um homem muito conhecido, mas que a sua riqueza, ela não preencheu o vazio que havia em seu coração. Mas antes de nós continuarmos essa mensagem, eu gostaria que você se inscrevesse no nosso canal, se você ainda não é inscrito, que você compartilhasse os nossos vídeos, ative o sininho de notificações, e sempre que chegar novos conteúdos, ele vai acionar aí para você. Se você quiser comentar também, você pode comentar. Esse projeto, ele é de Deus e você também faz parte dele. Amém? Mas, sem delongas, vamos à mensagem. A mensagem que eu tenho para você, ela tem como tema o grande vazio. Eu gostaria que nesse momento você abrisse a sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 19. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 10. Aqui na minha Bíblia diz assim: entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu a toda pressa e recebeu-o com alegria. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus disse: hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio para buscar e salvar o perdido. Soberano Deus e eterno Pai, Senhor, aqui está a Tua mensagem, Senhor, que nós acabamos de ler, de compartilhar com cada ouvinte que está ouvindo essa mensagem, Senhor. Eu venho te pedir que o Senhor fale aos nossos corações, Senhor. Que nós possamos levar essas lições de aprendizado para nossas vidas, Senhor, para que nós não falhemos, para que nós possamos permanecer perseverante na Tua presença. Fala conosco, Senhor. É o que eu te peço, Senhor, e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Essa passagem a qual nós acabamos de ler, ela nos ensina 7 lições para nossas vidas. A primeira lição
é que Zaqueu, ele era o alvo de Jesus. Se você observou bem essa passagem que nós acabamos de ler, isso faz nós entendermos de que Jesus, ele estava indo ao encontro de Zaqueu. Antes que você o busque, eu quero te dizer que Deus, ele já buscou por você, porque a Bíblia nos fala que ele nos amou primeiro. A Bíblia nos fala lá em 1 João 4,19 que nós os amamos porque ele nos amou primeiro. E a maior prova desse amor, ela foi feita lá na cruz do Calvário, quando Jesus morreu pelos meus e pelos teus pecados. Zaqueu só queria enxergar Jesus. Às vezes o plano de Deus, ele é muito maior em nossas vidas do que aquilo mesmo que nós pensamos. Zaqueu só tinha um objetivo: vê-lo passar. Mas Jesus estava indo ao encontro dele. Então essa é a nossa primeira lição. Antes de você buscá-lo, ele já buscou por você. Ele já pagou o preço lá na cruz do Calvário, pela minha e pela sua vida. A segunda lição que nós aprendemos dessa mensagem fala que Zaqueu, ele teve que subir numa figueira. Assim como Zaqueu, ele buscou alternativas para poder ver Jesus, nós também devemos nos esforçar para que nós possamos ver Jesus em nossas vidas, para que nós possamos enxergar Jesus no nosso casamento, para que nós possamos enxergar Jesus em nossa família, nos nossos familiares. Nós temos que nos esforçar. E aí, se talvez naquela multidão que Zaqueu não conseguia se aproximar de Jesus, porque a Bíblia fala que ele era de pequena estatura, não fala-se exatamente de que ele era um anão, mas fala que ele era de pequena estatura. E se as pessoas levantassem ele naquela multidão, talvez ele poderia ver com mais facilidade. Mas ele não teve outra alternativa. Ele precisou se esforçar para subir numa figueira brava. Então, a pergunta que eu quero fazer para você: você levanta Jesus para as pessoas? Ou você permite que elas descubram por elas mesmas quem é Jesus? A segunda lição que nós aprendemos fala-se sobre o Evangelho. O amor de Cristo, ele é incondicional sobre mim e sobre a tua vida. E nós precisamos apresentar muitas pessoas que precisam ouvir de fato essa verdade. A terceira lição que nós aprendemos através dessa mensagem fala-se que no mundo nós precisamos subir para depois descer. Zaqueu estava no mundo quando ele subiu numa figueira, mas depois ele teve que descer, porque para Cristo você desce para depois subir. A Bíblia nos fala lá no livro de Mateus, capítulo 4, que o diabo, ele leva Jesus até o pináculo do templo. Ele exalta Jesus para depois o abatê-lo. Foi uma tentativa frustrada, porque para Deus nós precisamos ser abatidos para depois ser exaltados. Só Deus é capaz de fazer as coisas deslumbrarem nossas vidas quando tudo parece estar perdido. Quando nós pensamos que é o fim, Ele sempre tem uma resposta para nos dar. O não de Deus é muito melhor do que o sim, que muitas das vezes nos leva à perdição e que nos leva ao fracasso. A quarta lição fala-se: desça depressa. Hoje Jesus, ele quer entrar na sua casa e ele quer assumir a sua causa.
E quando Ele nos chama, é porque Ele realmente tem um propósito em nossas vidas. Hoje Jesus Ele quer te convidar. Hoje Jesus Ele quer te chamar porque Ele tem um propósito na tua vida. Você não chegou até neste canal, você não chegou até este canal por acaso. Você não chegou até este vídeo por acaso. Você não chegou até esse ponto da mensagem por acaso. Hoje Deus Ele quer te chamar. Jesus Ele quer bater na porta do teu coração. Só basta você deixar Ele entrar. Que você vai ver as maravilhas que Ele vai fazer para você. Número 5. Um homem pobre se tornou um homem rico. Aí você pergunta, mas nós estamos falando de um publicano que era o maioral de todos, que era muito rico, muito bem sucedido, mas que era odiado pela sua cidade, pelos seus vizinhos, porque ele se tornava o maior publicano da época, tornava-se aliado do Império Romano, que naquela época não era muito bom para aquele povo. Mas quero te dizer que as riquezas materiais, as riquezas que ele possuía, eles em momento algum atraíram Jesus. Momento nenhum Jesus foi atraído pela riqueza que aquele homem possuía. Mas as riquezas espirituais que Jesus ofereceu para aquele homem naquele dia impactaram a vida dele. O que chamou a atenção de Jesus não foi a sua riqueza material, mas foi o seu vazio que ele havia em seu coração. Na mensagem nós vimos que ele abriu mão de metade dos seus bens, e é todo aqueles que ele enganou durante a sua vida, ele resolveu restituir 4 vezes mais. Ele fez uma busca sincera ao Senhor. Ele se arrependeu verdadeiramente a Deus. E quando Jesus ele fala que ele iria repousar em sua casa, o povo murmurou. A Bíblia fala que ao nosso redor, lá em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8 ao 9, fala que o diabo, o nosso adversário, ele anda em derredor como um leão que ruge para nos tragar. E a Bíblia fala lá em Salmo 34, 7, que o anjo do Senhor, ele acampa-se ao redor do que os temem para os livrá-lo. Ao nosso redor, os anjos do Senhor. Ao nosso derredor, o inimigo, os demônios, só esperando um vacilo nosso. Mas quem está mais próximo de nós são os observadores, as pessoas que sempre estão nos observando quando estamos fazendo alguma coisa. Sempre. E todos murmuraram. Jesus foi atraído pelo vazio que ele tinha, e ele resolveu abrir mão de 50% dos seus bens. Mas isso não significa que para você servir a Deus, que para você seguir a Deus, você precisa vender os seus bens, não. Não precisa. Lembra-se da parábola do jovem rico. Jesus falou para ele, vai, vende tudo que tu tens, dá aos pobres. E aquele jovem virou as costas para Jesus, triste porque ele possuía muitas riquezas. O que Jesus queria fazer com aquele jovem é que ele tinha que amar o seu próximo genuinamente como a si mesmo. Ele não tinha esse amor. E Zaqueu não esperou que Jesus lhe fizesse essa proposta. Ele foi com o seu coração puro e sincero de arrependimento. A 6ª lição, fala-se de um homem pecador e rejeitado. Não importa se você é rejeitado pelos seus amigos, não importa se você não faz parte do grupo, daqueles grupinhos de sua escola, sua faculdade, se as pessoas te desprezam, não importa. O que importa é que Jesus ele te ama e ele quer te trazer de volta. O que a sociedade tinha deixado de fora, Jesus ele trouxe de volta para dentro. E a 7ª lição,
Zaqueu, ele expressou uma atitude verdadeira de arrependimento. O que está faltando para você? Atitude de arrependimento, atitude de renúncia. Através dessas 7 lições que nós tiramos dessa passagem, eu gostaria de fazer 3 perguntas que eu separei aqui para você. Zaqueu estava disposto a fazer algo incomum. Para alguém da estatura dele subir numa árvore, talvez na época poderia ser muito difícil para ele, que era de pequena estatura. Mas ele fez isso somente para ver Jesus. E a pergunta é: que atitude hoje você está disposto a tomar para se aproximar de Jesus e experimentar uma transformação em sua vida? Segunda pergunta: a transformação de Zaqueu, ela foi radical. Ele estava disposto a mudar as suas atitudes e as suas ações. E você? Existe algo na sua vida que você sente que precisa mudar para refletir o melhor, o caráter de Cristo em sua vida? E a terceira e última pergunta: Zaqueu experimentou uma mudança completa após o seu encontro com Jesus. E na sua opinião, o que é necessário você transformar para que aconteça algo novo em sua vida? Será que é um simples toque de fé? Ou uma decisão contínua de você seguir a Cristo? Essas 3 perguntas fiquem na sua reflexão. Responda para si mesmo. Porque a Bíblia também nos fala que Ele escolhe as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Deus escolhe aqueles que não são para confundir aqueles que são. Que nós possamos, através dessas 7 lições, colocar Deus em nossas vidas e entender que este vazio faz parte de uma falta chamada Jesus Cristo. Que Ele possa entrar no seu coração. Que nesse momento eu gostaria de fazer uma oração com você. Eu procurei ser muito breve nessa mensagem, muito bem mais objetivo. E nesse momento eu quero orar com você. Soberano Deus e eterno Pai, Senhor. Senhor, obrigado, Senhor, por mais uma mensagem que Tu tem nos concedido. Obrigado, Senhor, por cada pessoa que está ouvindo essa mensagem, porque Tu não trouxe elas a este canal em vão, Senhor. O Senhor sabe de todas as coisas e um propósito o Senhor tem, porque o Senhor chama não é por acaso, Senhor. Assim como o Senhor chamou Zaqueu, que o Senhor possa chamar cada pessoa que está ouvindo essa mensagem e entregar os seus propósitos em suas vidas, para que nós possamos povoar o céu, Senhor. Nós possamos derrotar o inferno. Nós possamos povoar o céu, Senhor. Que nós possamos trazer paz, nós possamos trazer alegria, trazer abundância, Senhor. E que nós lutemos sim, Senhor. Lutemos batalhas que possam nos dar vitória, Senhor. Porque o Senhor vai na frente por nós, Senhor, e nos dá e nos concede a vitória. Que o Senhor possa nos dar sabedoria, Senhor. É o que eu venho te pedir em nome de Jesus. Amém. Fique em paz, que Deus te abençoe e que Deus possa fazer maravilhas na sua vida e que logo logo estaremos com novos conteúdos aí para falar diretamente ao seu coração. Amém.